Bom dia, gente! Boa quinta-feira para você. Uma quinta cheia da presença do Espírito Santo, no nome de Jesus. Muito bom acordar mais um dia, ter esse privilégio de estar na presença do Senhor, de começar o nosso dia com Ele. Eu quero te convidar a começar o seu dia da melhor maneira, orando, clamando, agradecendo a Ele, por essa manhã. E entregando, os nossos momentos, as nossas horas, o nosso dia nas mãos de quem tem o controle de todas as coisas, Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada. Obrigada por essa manhã, obrigada pelo nosso despertar. Obrigada por cada detalhe do nosso corpo, por cada parte do nosso corpo que funciona tão perfeitamente, com tanta harmonia. O Senhor é tremendo em tudo que faz e nós somos gratos pela obra da criação. Senhor, nós queremos entregar a Ti o nosso dia em Tuas mãos, todos os momentos que nós passaremos. Nós queremos entregar, Papai, o nosso trabalho em Tuas mãos, as conexões que faremos, ó Pai, Papai, em Tuas mãos, que em tudo o Senhor possa nos direcionar, nos conduza, Senhor, para mais perto de Ti. Tire do nosso coração sentimentos e pensamentos que não são seus, Papai, tira da nossa mente. Nós declaramos que nós temos a Tua mente, a mente de Cristo operando em nós. E nós clamamos, Senhor, limpa-nos de todo pecado, limpa-nos de toda amargura, de todos os sentimentos que não vêm de Ti. Que as nossas vestes sejam mesmas limpas como a alva, Papai. Limpa e nos purifica, Espírito Santo de Deus, passe sobre nós um alvejante espiritual, capaz de remover todo o pecado. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos para que a Tua palavra seja mesmo revelada a nós, nos dê uma perfeita compreensão e entendimento da Tua palavra nessa manhã. E nos ensine, Senhor, a trazer aplicações para a nossa vida, para o nosso dia de hoje. No nome de Jesus, nós clamamos. Amém. Amém. Bom dia, Daniel. Deus abençoe a sua quinta-feira. A gente vai estudar hoje o capítulo 106 do livro de Salmos, A gente vai falar um pouco sobre amnésia espiritual. Por quê? Porque a gente vai falar do povo de Israel. E o povo de Israel é um povo que nos ensina bastante como nós não devemos ser, Infelizmente, eu quero ser lembrada por aquilo que eu sou, Não por aquilo que eu não deveria ter feito, não deveria ter pensado, Então a gente já começa a pensar e refletir um pouquinho sobre isso, sobre como a gente quer ser lembrado pelas pessoas, E como a gente quer ser lembrado pelo próprio Deus. Quando a gente pega esse capítulo, a gente vai ver que em vários momentos é importante a gente ter o conhecimento da história do povo de Israel, porque a gente vai ver em vários momentos desse capítulo, relembrando, A gente vai para o livro de Êxodo, vai para o livro de Samuel, porque conta toda a história do povo de Israel, como ele foi liberto do exílio, como eles prosseguiram depois dessa libertação, como que foi a caminhada deles no deserto. A gente vai ver um pouco da história do povo de Israel no livro de Salmos. Isso é legal, Porque traz um pouco a nossa memória, aquilo que a gente já leu outrora, um pouco no passado. E aí, falando um pouco dessa amnésia espiritual, vocês vão entender por que eu estou usando esse termo, mas é exatamente quando a gente esquece das coisas que Deus já fez na nossa vida, quando a gente não é capaz de olhar para o passado e relembrar tudo que Deus já operou. Às vezes a gente é um pouco assim, E isso é muito feio, porque se chama ingratidão. E a ingratidão nos leva para esse lugar, De se esquecer, de olhar para trás e não ser capaz mais de lembrar das coisas que Deus fez por nós. E a ingratidão, ela também nos permite, quando, por exemplo, a gente está passando por alguma crise, algum momento na nossa vida, a gente não consegue se lembrar que tem uma saída para aquela solução. Quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para a nossa história e a gente consegue, por tantas vezes, perceber quantas vezes Deus operou, quantas vezes o milagre chegou, a gente tem um motivo para ter esperança, Porque a nossa memória, trazer a nossa memória fatos que Deus fez, nos leva a ter esperança. Por isso que existem passagens que falam, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porém, quando a gente não é capaz de fazer isso, a gente vive sem esperança. E viver sem esperança é um lugar muito triste, E ainda mais tendo tantos motivos para confiar em Deus. Então,
basicamente, nesse capítulo, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu não vou ler todos os versículos, porque é longo, tem 48 versículos, mas eu vou pegando algumas coisinhas para trazer pra gente, tá? O primeiro versículo do capítulo vai falar assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua bondade é para sempre. Então a gente tem motivos de sobra. Bom dia, Silvia. Deus abençoe a sua quinta-feira. A gente tem motivos de sobra, nós sabemos disso, para louvar ao Senhor em todo o tempo. Meu cabelo tá bagunçado aqui. Para louvar ao Senhor em todo tempo. Por quê? Porque Ele é bom, né? Ele é bom a tempo e fora de tempo. Ele é bom quando as coisas não saem do nosso jeito, quando as coisas não saem como a gente programou, como a gente imaginou. Ele é bom em todo tempo, né? E o salmista, ele tem essa convicção de que em todo tempo, para sempre, Deus é bom, mesmo quando as coisas não saem como a gente imagina. E aí no versículo 2 ele vai falar: quem pode declarar todo louvor que é devido ao Senhor? Quem anunciará os seus louvores? É como se, por mais que a gente louve a tempo e fora de tempo, que a gente louve em casa, que a gente louve na igreja, que a gente louve quando a gente está na rua, por mais que a gente tenha o louvor nos nossos lábios, né? Por mais que a gente adore ao Senhor em todo tempo, ninguém é capaz de declarar todo o louvor que Deus merece receber. E por aí a gente já vê que Ele merece receber todo o louvor e toda adoração, mas ainda assim nós não somos capazes de render a Ele todo louvor e toda adoração. Quando eu estou nos meus momentos com o Senhor, eu gosto muito de palavras, né? Eu uso as palavras, eu trabalho com palavras, eu escrevo, então eu gosto de usar as palavras. Bom dia, Rosângela, Deus abençoe. E aí, quando eu tô adorando, quando eu tô falando com Deus, por muitas vezes me faltam as palavras, né? Eu falo: Senhor, eu não consigo encontrar as palavras. Eu não consigo encontrar as palavras para te render louvores. Eu não consigo encontrar as palavras certas que o Senhor merece receber, porque eu sei que você merece receber muito mais do que eu posso oferecer, né? E é exatamente isso que esse versículo traz pra gente, né? É como se ele dissesse: quem vai ser capaz de declarar todo o louvor que o Senhor merece receber? Nós não somos. Por mais que a gente adore, não saia da presença dele, nós não temos a capacidade de render a ele todo o louvor que ele merece receber. E aí no versículo 3 vai falar: bem-aventurados que observam o direito, os que praticam a justiça em todos os tempos. Ele começa a falar isso, né? Bem-aventurado feliz é aquele que é justo, feliz é aquele que pratica a justiça em todo tempo, né? Não importa se as coisas estão boas ou ruins, mas em todo tempo elas estão fazendo as coisas corretamente, né? Não, como apertou aqui um pouquinho, eu posso fazer uma coisa injusta, eu posso fazer alguma coisa errada. Não, bem-aventurado, feliz são aqueles que fazem as coisas certas em todo o tempo, né? E aí ele fala isso porque na sequência ele vai começar a contar um pouquinho da história do povo de Israel. E a gente vai perceber que em vários momentos o povo de Israel dá aquela vacilada, dá aquele escorregão. E aí eu vou fazer alguns pulinhos, tá? Pra gente conseguir contemplar tudo. Do versículo 4 ao versículo 7, ele vai estar se colocando, o salmista vai se colocar como representante do povo. Provavelmente esse é um salmista israelense, consciente do pecado do povo, consciente do como o povo foi injusto com Deus, de como o povo se posicionou de uma maneira errada, e ele se apresenta ali como um mediador, né? Quando a gente faz isso, através da nossa intercessão, a gente consegue fazer isso através da nossa intercessão. Quando a gente intercede por alguém, né? A gente está mediando ali uma situação. Senhor, não leve em conta o que fulano fez, né? Não sei se você já teve orações assim. Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe teu povo, coloca essa convicção. São pessoas que se levantam como intercessores. E esse homem, né? Esse salmista se levantou como um intercessor do povo de Israel. E isso vale para ficar no nosso radar. A gente às vezes só ora pra gente, né? Somos os primeiros a pedir oração. Ai, ora por mim, ora por mim. Eu já comentei isso com vocês aqui, de que às vezes a gente quer receber tanto, que a gente só pede para as pessoas orarem pra gente. E a gente? Você ora pelo outro? Você intercede pelas pessoas ao seu redor? Ou só interessa a sua vontade, né? O seu umbigo, né? O cristianismo não é isso. Pelo contrário, o tempo todo a gente aprende a pensar no outro e não só na gente. E esse salmista está se colocando
estando nessa posição de interceder por um povo, né, de interceder por uma nação. E aí ele vai falar, vai comentar: lembra-te de mim, nós pecamos contra os nossos pais, eles não se atentaram mesmo para as tuas maravilhas. Ele começa a relembrar e reconhecer, porque o reconhecimento é muito importante. A gente não pode viver a vida, errar e cometer erros e repetidas vezes e agir como se nada tivesse acontecido. A gente precisa reconhecer, né? Por quê? Porque o reconhecimento nos leva ao arrependimento. E o lugar de arrependimento é um lugar que a gente precisa entrar diariamente no Senhor. Mas se eu acho que está tudo certo, eu não me arrependo. Logo, eu continuo cometendo os mesmos erros. Então a gente precisa reconhecer para que esse reconhecimento gere o arrependimento. Então não chegue na presença do Senhor sem pedir perdão, sem se arrepender, sem reconhecer as suas falhas e fingir que não está acontecendo nada. Porque Ele sabe o que está acontecendo, mas Ele quer ouvir de você, né, as palavras certas. Me perdoe, Pai, me ensine a ser melhor. Eu realmente não consigo vencer a situação, mas eu sei que contigo eu consigo. Nós precisamos ser sinceros com Deus. E esse salmista, ele fala do pecado do povo, reconhece o pecado do povo, se inclui nesse pecado e intercede pelo povo, o que mostra o poder da intercessão, né? Como nós devemos interceder. E aí no versículo 8, ele vai falar assim, esse salmista: não obstante, ou seja, não obstante, por quê? Porque acima ele falou de tudo que o povo fez, o pecado que ele cometeu, a iniquidade, né? Não obstante, apesar de tudo isso, Deus os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Apesar de todas essas coisas, apesar de todo o nosso fracasso, apesar de toda a nossa desobediência, o Senhor nos salva com o seu amor e com o seu poder, né? O amor de Deus, a gente começou falando que Deus é bom em todo o tempo. O amor de Deus, ele se estende, ele se renova, ele não deixa a gente de lado e a gente tropeça e ele nos levanta de novo. Esse amor do Senhor que nos constrange, e o povo de Israel foi alvo desse amor, não por uma vez, por duas, mas por inúmeras vezes. Esse povo foi alvo desse amor de Deus, e nós também somos, né? É muito fácil a gente olhar para a Bíblia e para situações, né, que aconteceram, para Pedro quando erra, para o povo de Israel quando tropeça, quando peca. É muito fácil a gente olhar com esse olhar de crítica e falar: eles eram difíceis mesmo, né? É muito fácil a gente fazer isso. Mas quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente vai ver que não foram duas, não foram três. Muitas vezes nós tropeçamos, nós desanimamos, nós desobedecemos, nós entristecemos o coração de Deus quando a gente desconfia, quando a gente não confia. A gente, por muitas vezes, está nesse lugar também. Então vale a gente não julgar tanto, né? E se colocar, fazer uma análise crítica e a ponto da gente perceber que o quanto a gente pode melhorar e o quanto nós nos enquadramos sim, né? Dentro desse povo que por tantas vezes decepciona o coração de Deus. Mas existe um lugar para a gente voltar. E esse lugar é para os braços do nosso Pai. Existe um lugar para a gente se arrepender, para a gente receber esse amor de Deus. E esse lugar é nos braços do nosso Pai. E aí, no versículo 9... o salmista vai falar assim: repreendeu o mar vermelho e este se secou e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Ou seja, esse salmista vai começar a trazer à memória tudo aquilo que dá esperança. Ele começa a lembrar: olha, o mar vermelho foi aberto, as coisas, os milagres aconteceram, os milagres perseguiam o povo. Imagina você andar e um milagre te perseguir. Por onde você vai, o milagre vai atrás de você. E era isso que acontecia com o povo de Israel. Os milagres perseguiam o povo de Israel. E aí no versículo 11 vai falar assim: as águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Que é exatamente quando o mar vermelho se abre, o povo passa. Depois que o povo passa, o exército, né, babilônico vai atrás, e quando o exército entra, as águas se fecham e os inimigos morrem, não fica ninguém para trás. Então o salmista está lembrando do principal milagre, do milagre que a gente fala por tantas vezes, que é quando Deus abre o mar vermelho. O salmista está lembrando isso. E aí, sabe o que eu acho interessante? Porque ele lembra isso no versículo 11. E aí, no versículo 12, ele fala: então creram nas suas palavras.
Ou seja, porque o Senhor agiu, porque o Senhor fez, porque o Senhor abriu o mar vermelho, eles creram na palavra. E isso me faz pensar em Tomé também, porque Tomé, quando estava lá, Senhor, eu quero ver as marcas, eu quero ver, você mesmo, Jesus, eu quero ver, tem buraco aí. Quando Tomé está naquele frenesi tentando descobrir se era Jesus, se não era, Jesus fala que bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? E essa passagem me remete a isso, porque o povo creu porque viu. Eles não foram felizes, eles não foram bem-aventurados nessa postura deles, porque a postura que o Senhor espera de nós, né, bem-aventurado é aquele que não vê e crê. E nós precisamos andar nesse lugar de fé, porque isso é ter fé, né? A gente confiar depois que vê é uma coisa. Mas nós entrarmos nesse lugar de confiança no Senhor, mesmo quando o Senhor não fez ainda, isso alegra o coração do nosso Deus. Isso nos torna pessoas bem-aventuradas. E é esse lugar que o Senhor tem para você. Por quê? Porque quando os nossos olhos já veem, tá fácil, o milagre vai acontecer. Às vezes acaba nem recebendo o nome de milagre, né? Porque parece ser quase que uma coisa óbvia que vai acontecer. O difícil é crer quando os meus olhos ainda não viram. E esse é um desafio para você, para que você seja capaz de crer, mesmo que os seus olhos não tenham visto ainda. E aí, no versículo 12, ao dizer isso, depois de dizer isso, né, ele vai falar, então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Foram capazes até de adorar, né? Eles creram, adoraram, que coisa boa, mas poderia ter sido muito melhor. Poderiam ter adorado e crido sem perceber e sem receber o milagre. Isso leva um aroma, é uma adoração com um aroma diferente para Deus, né? Porque é um aroma que mostra mesmo o quanto nós confiamos no Senhor e que a nossa confiança não está baseada apenas nas respostas. Se eu tenho resposta, logo eu creio. Não, eu creio no Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo eu sei que você é bom. Em todo o tempo eu sei que você pode operar e amém. Mesmo que a resposta não venha, mesmo que não seja do jeito que eu imaginei e esperei um dia. E aí no versículo 13, nossa, hoje as minhas musiquinhas aqui estão cheias de propaganda. Então me perdoem, tá? Já vou pular aqui, porque eu gosto de colocar o soaking, mas às vezes o YouTube não facilita pra gente, né? Coloca um monte de propaganda junto. Pera aí só um minutinho. Voltou. E aí no versículo 13, ele vai falar assim, olha só, gente, isso aqui pra mim é um ponto alto desse capítulo. Vou só recordar aqui. Deus fez, eles creram e adoraram. Porém, no versículo 13 vai falar assim, cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Eu comecei dizendo que esse capítulo falava sobre amnésia espiritual. E esse versículo 13, ele mostra que realmente fala sobre amnésia espiritual. Por quê? Porque eles creram, porque eles viram e logo se esqueceram. Logo entraram num lugar de esquecimento, né? Eles não foram capazes de esperar pelo plano de Deus, porque estava demorando, porque não foi rápido o suficiente para eles, porque eles não entenderam que Deus também conversa e fala conosco quando Ele não nos responde ou quando as coisas não vêm no tempo que a gente imagina. E é tão... a gente olha para isso e a gente imagina, nossa, o povo de Israel era muito vacilão, eles vacilavam mesmo, o tempo todo eles estavam vacilando. Mas eu olho para isso e eu me vejo aqui. Eu me vejo aqui porque nós nos esquecemos das promessas, nós nos esquecemos e duvidamos e achamos que por tantas vezes Deus não vai fazer. Então eu olho para aqui e eu falo, Senhor, eu sou como esse povo. Por muitas vezes eu fico como esse povo, eu me esqueço, eu não sou capaz de esperar pelos planos de Deus. A gente tem uma curta memória e por isso que eu acho tão importante a gente ter caderninhos de oração, caderninhos onde a gente anota ali algo que Deus falou com a gente num sonho, numa promessa, algo que um dia eu tive convicção, eu orei, nossa, eu tenho convicção disso, isso vai acontecer. E por muitas vezes a gente confia só na nossa memória. E não é o caminho, a gente não pode confiar apenas na nossa memória, porque a gente vai falhar por muitas vezes, né? E o Senhor quer que a gente se lembre mais das promessas, se lembre mais daquilo que foi falado, daquilo que foi prometido para nós. E sejamos capazes de esperar, porque quando a gente não espera, a gente começa a agir com a nossa própria força, a gente começa a fazer do nosso jeito. E às vezes ao tentar fazer do nosso jeito, a gente acha que está ajudando Deus, mas a gente mais está atrapalhando.
A gente mais tá fazendo com que Deus tenha que resolver uma outra situação que a gente está criando ali na frente, porque nós não fomos capazes de esperar pelo plano dele. O povo de Israel não foi capaz de esperar. Eles começaram a ter outros ídolos porque simplesmente Moisés demorou para voltar do monte para falar e dar uma orientação para eles. Olha só que impaciência. E nós também somos assim, de outras maneiras, criamos outros ídolos, e às vezes quando a gente escuta a palavra ídolo, talvez a gente fale, nossa, mas não, eu não criei outro ídolo. Sim, às vezes o ídolo de você confiar em si mesmo. Você está se endeusando, você está se colocando num lugar, não, porque se não fizer por mim, ninguém vai fazer, então deixa eu tentar aqui do meu jeito, porque se não for do meu jeito, as coisas não vão acontecer. Você está se colocando no lugar de Deus, e isso é idolatrar algo, isso é idolatrar você mesmo, isso é te endeusar e achar que você pode ser capaz de trazer todas essas respostas, e não é verdade. E aí quando o povo começa a colocar as forças, né, neles mesmos, eles vão começar a cometer um erro atrás do outro, um pecado atrás do outro. Esse salmo aqui, ele vai destacar os pecados do povo, e eu vou só citar alguns aqui. Mas tem momentos que o povo vai ter inveja de Moisés, tem momentos que o povo não é só desobediente, ele é um povo que acaba cometendo idolatria, tendo inveja, cobiçando, murmurando, se rebelando, se misturando com outras nações, sacrificando seus filhos e filhas aos demônios. Ou seja, é muito pecado. O capítulo aqui tem 48 versículos, e a gente vai ver ao longo desses versículos vários pecados saltando aqui. Eu não vou ler tudo, tá? A gente vai ver vários pecados saltando aqui aos nossos olhos, como esses que eu acabei de dizer para vocês. E aí tudo isso que o povo fez com que Deus acendesse a ira do seu coração. E ele abominou aquilo que ele fez. Ele olhou para aquele povo e ele falou, nossa, eu não criei esse povo para isso. Eu abomino agora a minha herança. Eu sei, esse povo é minha herança, mas eu abomino a minha criação. Eu não tenho prazer na minha criação. Olha que coisa forte. Deus olhar para a sua criação e não encontrar prazer na sua criação. Não encontrar prazer no povo que foi escolhido, que o povo de Israel foi escolhido a dedo pelo Senhor. Deus dava orientações específicas para o povo. Deus era com o povo na guerra. Deus fazia tudo por aquele povo. E ainda assim ele olha para aquele povo e ele não se alegra, ele não consegue sentir prazer naquele povo. Quero ficar longe disso. Eu quero mesmo é que Deus olhe pra gente e ele se alegre das nossas atitudes. A gente não aborreça o coração de Deus, que ele olhe pra gente e fale, foi bom o que eu fiz. O que eu fiz é bom. Olha só que linda minha criatura. Olha só como ela é bonitinha. Olha só como ela não se cansa de esperar em mim. São essas coisas que a gente deve trabalhar para ouvir de Deus, para gerar no coração de Deus, e não abominação. Deus me livre. E aí, o salmista vai continuar falando, né? E eu gostaria que vocês lessem depois, quando vocês tiverem a oportunidade, lerem tudo que eu estou comentando aqui, desses pecados do povo. E aí, no final de tudo, Deus é muito bom, gente. Deus é muito maravilhoso. O versículo 43, o salmista vai falar assim, muitas vezes o livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram batidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Gente, como é que Deus não é bom? O povo faz e acontece, faz as coisas do jeito que eles querem, mas Deus atentou para a aflição do povo e ouviu o seu clamor. Isso é amor, né? Um amor que vem apesar da gente não merecer, né? A gente tem um amor e uma graça imerecida trabalhando ao nosso favor. E aí no versículo 46 vai falar, por isso fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Ou seja, Deus é bom o tempo todo e ele teve misericórdia do povo. E o salmista vai terminar falando, salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos do teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. O salmista que começa esse salmo se posicionando, né, e intercedendo pelo povo, esse salmista, ele sabe que ele tem muitos motivos para agradecer a Deus. Ele sabe que se não fosse pela misericordiosa mão de Deus estendida sobre a vida do povo, eles já teriam perecido, mas que apesar de não merecerem por tantas vezes, eles foram alvo dessa graça, né, desse favor imerecido do Senhor. E nós não somos diferentes disso.
Nós não somos diferentes disso, porque o tempo todo, né, a gente recebe esse amor, essa graça que é imerecida. Quando Jesus vem, ele mostra de novo isso pra gente. A gente não merecia esse amor, a gente não merecia todo esse cuidado e consideração de Deus. Ainda assim, o Senhor vem com a sua graça e entrega o seu Filho unigênito para morrer por nós e nos faz com que a gente faça parte dessa família real. Passamos a ser cordeiros com Cristo e temos a nossa vida completamente mudada. Ou seja, não é só o povo de Israel que a gente tem que olhar e falar: caramba, como que Deus amava esse povo. Nós somos o Israel do Senhor. Nós somos esse povo, alvo do Senhor. E aí eu quero destacar para vocês, né, essa questão da gente não esquecer dos feitos de Deus, da gente não ser ingrato, porque a ingratidão faz a gente olhar para trás e não se alegrar ou sequer lembrar das coisas, ou achar que as coisas aconteceram de maneira natural, quando na verdade elas foram sobrenaturais, foram milagres de Deus. A ingratidão nos leva para um lugar muito ruim, que não é o que o Senhor tem para você, né? Eu repreendo no nome de Jesus a amnésia espiritual da nossa cabeça, que a gente seja capaz de lembrar as coisas que o Senhor fez e se alegrar por elas, e não só confiar porque Deus fez, mas confiar em todo o tempo, porque confiamos que a mão dele é a mão que opera e faz, né? O Senhor precisa nos levar para esse lugar, e eu vou orar e clamar por isso, né? Para que o Senhor nos conduza para esse lugar nessa manhã. Pai, obrigada por compartilhar conosco uma porção da Tua palavra. Obrigada, Senhor. Espírito Santo, nós clamamos. Nós queremos ter a Tua mente, a mente de Cristo dentro de nós. Por isso, se nós temos pensado com os nossos pensamentos que são tão limitados, nós clamamos agora, Senhor. Sopra sobre nós os Teus pensamentos. Nos leve para esse lugar, papai, de confiança e convicção no Senhor. Nós repreendemos todo espírito de incredulidade, toda dúvida, todo medo, toda preocupação com o futuro. Caia por terra agora no nome de Jesus. Nós queremos confiar no Senhor, independente das suas respostas para nós. Independente se os nossos olhos viram ou não sinais que nos trouxeram esperança. Nós queremos confiar no Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias. Nos leve para esse lugar. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa confiança. Nós esperamos no Senhor, Pai. Nós esperamos apenas no Senhor. Nós oramos sim, para que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Deus, que esse seja o nosso louvor, seja a nossa adoração em todo o tempo. A Tua vontade se cumprindo em nós. Que o nosso desejo morra, que os nossos desejos morram no nome de Jesus. Que nós sejamos capazes de orar para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Por isso nós repreendemos agora, papai, todo o desejo do nosso coração que não nos permite ver a circunstância do alto, ver aquilo que o Senhor deseja para nós. Nós repreendemos agora, nós declaramos: a nossa mente é cativa à Tua mente, os nossos pensamentos são cativos aos Teus pensamentos, nós sonhamos o que o Senhor sonha, papai, nós vamos viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva, o propósito para qual o Senhor nos criou. Deus, no nome de Jesus, papai, nós alinhamos agora os desejos do nosso coração, clamamos por alinhamento, Senhor. Faça nascer no nosso coração o desejo por aquilo que o Senhor deseja. Cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade. Nos corrija quantas vezes forem necessárias, mas não nos deixe ficar nesse lugar de desobediência, de ingratidão, Senhor, espiritual. Senhor, nós queremos agradar o Seu coração, queremos chamar a atenção do Seu coração, não pelos nossos feitos errados, errôneos, mas por aquilo que nós temos feito de bom, papai, pela nossa convicção, pela nossa fé no Senhor. Espírito Santo de Deus, nos conduz a essa verdade, a essa realidade e nos leva, Senhor, para mais perto de Ti. Nós confiamos nas Tuas mãos poderosas e nós sabemos, Senhor, que só o Senhor, apenas o Senhor, papai, é aquele capaz de intervir na nossa história. Nós tiramos agora a nossa própria mão, a nossa tentativa de fazer as coisas do nosso jeito, Senhor, e nós clamamos: estende a Tua mão.
A sua mão é suficiente para nós. A sua mão é o suficiente para nós, papai. No nome de Jesus, Senhor, nós entregamos o nosso coração nessa manhã. Toma o nosso dia em tuas mãos. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por essa oportunidade de estar com o Senhor. Eu te desafio nessa manhã a trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Lembre-se das promessas que o Senhor um dia fez para você. Comece a lembrar delas agora. Eu declaro um refresco na sua memória, que você seja capaz de lembrar as promessas que Deus fez para você, porque eu já estou lembrando aqui de coisas que eu precisava lembrar, de coisas que o Senhor já tinha me falado um dia e eu precisava lembrar. Às vezes a gente se esquece. A rotina não nos permite, a gente fica tão imerso ali, mas no nome de Jesus, eu declaro que você possa lembrar das coisas que o Senhor já fez na sua vida, porque isso vai te trazer esperança e vai nos tirar desse lugar de amnésia espiritual que nos impede de enxergar além. Se a gente não lembrar das coisas que Deus fez no passado, como que a gente vai ter força para caminhar mais uma milha, para caminhar por aquilo que eu ainda não vi acontecer? O passado, viver as coisas, né, os milagres, retomar e relembrar as coisas que Deus fez um dia, nos leva para um lugar de esperança e de convicção no Senhor. Então, no nome de Jesus, eu declaro que você vai lembrar de coisas que o Senhor um dia prometeu para você e vai lembrar de coisas que o Senhor já fez na sua vida, porque isso vai te trazer esperança, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu vi aqui um pessoal dando bom dia. Bom dia! Deus abençoe vocês. Tenham uma quinta-feira abençoada, cheia da presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a manhã de vocês, tá? Fiquem com Deus.